Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de agosto de 2024. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. E lá no nosso site você também encontra links para participar dos estudos que ocorrem de forma online, ao vivo. Então, se você está assistindo este estudo da Revista Espírita ou outro estudo online da casa, saiba que você pode participar conosco ao vivo. Então, lá no nosso site também tem o link das transmissões, nós transmitimos pelo Google Meet, e você pode se reunir conosco para nos ajudar a estudar as obras codificadas por Allan Kardec, que nos traz grandes ensinamentos sobre o Espiritismo. Nós estamos estudando o ano 1861 da Revista Espírita. Nós estamos no estudo de número 59, e neste estudo de número 59 nós vamos continuar o tema que é dissertações e ensinos espíritas. Então nós vamos agora para o próximo tema que Kardec nos traz, que é povos, silêncio, que foi enviado pelo senhor Sabot de Bordeaux através da médium senhora Casemaju. Pereira, poderia dar início na leitura para nós? Posso sim. Então, boa tarde a todos. Como o Lelo já apresentou aí o título, né? De agosto de 1861. Então, foi dividido em vários capítulos ali, né? Primeiro, né? Então, vamos ao primeiro, o número 1. E o legal é que esses capítulos que ele divide, Pereira, ele traz uma época da nossa vida. Então, um é criança, outro é adolescência, adulto, né? Então ele vai trazendo em pedaços aí esse pequeno poema, vamos dizer assim. Bacana, né? Então, vamos lá. Para onde correm essas crianças vestidas de túnicas brancas? A alegria ilumina-lhes o coração. Essa multidão folgazã vai brincar nos verdes prados, onde farão uma ampla colheita de flores e perseguirão o inseto brilhante que se nutre em seus cálices. Despreocupadas e felizes, nada percebe além do horizonte azul que as cerca. Sua queda será terrível se não vos apressardes em predispor seus corações aos ensinamentos espíritas. Porque os espíritos do Senhor atravessarão as nuvens e vêm pregar a vós. Escutai suas vozes amigas. Escutai atentamente, povos, silêncio. Ele traz aí já bem essa questão aí da infância, né? Da criança. E eu tenho um pensamento que a parte da infância da criança é a parte onde a gente consegue dar ali os primeiros ensinamentos morais e conduzir ele numa vida cristã. Por quê? Porque a gente sabe que é um espírito reencarnante que já passou por milhares de reencarnações, que se ainda está reencarnando entre nós é porque ainda tem coisas para aprender. E nós, como adultos, quando recebemos uma criança aí no seio familiar, é uma grande responsabilidade, né? Dar essa educação. E aí o próprio Espírito vem dizer aqui, né? Quando ele fala que as crianças, se não vos apressardes em dispor seus corações aos ensinamentos espíritas. Então, cabe a nós, né? Já incluirmos aí nas conversas com as crianças essa questão da reencarnação, né? Da lei da causa e efeito, né? Para que elas já comecem a ter essa noção. Mas a gente nota que ultimamente os pais eles estão cada vez mais deixando que as crianças decidam, né? O que você quer para comer, o que você quer para vestir. Estava lendo esses tempos atrás aí que tem pais chegando ao cúmulo
de não dar nome para as crianças, porque ela quer deixar que a criança própria escolha seu nome quando ficar mais velha. Então é um absurdo assim que vem acontecendo. E aí, se a gente não consegue, às vezes, conduzir esse espírito reencarnado enquanto ele está criança, e ele tem até essa questão de obedecer ali aos pais, depois que ele se tornar um adolescente ou adulto, aí fica muito mais difícil, né? E você vê, eles dizem para se apressar, porque realmente, quando você está envolvido no dia a dia da educação do filho, criação do filho, cuidados, e corre para lá para cá, muitas mão de obra, né? Você não vê o tempo passar. Quando você se dá conta, ele já está adolescente. Aí ele já quer tomar suas próprias decisões, né? Quando não antes, até como o Lelo disse. E aí você não tem mais condição de voltar no tempo e fazer com que ele compreenda, porque aí já está. Ele já absorveu de algum lugar esses ensinamentos, né? Se não do seio da família, até dos maus exemplos da própria família, e também do ambiente todo, né, em que ele vive, escolas e tal, que nem sempre são adequados para essas questões espirituais, né? Porque muitas vezes vai aprender na escola coisas que não condizem com os ensinamentos corretos, né, em termos de moral, né? Porque é aquilo que a gente diz, a escola existe para ensinar é, conhecimento, né? Não questões morais. Questões morais têm que ser dadas no seio familiar, né? Então, os valores, as leis morais mesmo, como o Lelo se referiu, né? Incluindo essas de causa e efeito e tudo que são muito espíritas, né? É, e ali faz uma menção ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que no livro do Evangelho diz que os Espíritos de Deus, né, que vêm a serviço de Deus para implantar o Espiritismo na Terra, vêm como um exército, né, como estrelas vindo do céu e tal, né? Então ali ele diz, atravessaram o céu para vir até aqui, né? Muitos Espíritos estavam lá, já atendendo certo mundos melhores, né? Fazendo outras coisas, e aí foram requisitados, né, pelo Cristo para vir aqui no nosso planeta, dar uma alavancada aqui na nossa evolução, né? Então é preciso que isso seja implantado nesse espírito reencarnante já bem cedo para que ele assimile isso, né? E aquilo fica firme, né? Então mais tarde, quando ele for enfrentar situações complicadas ou por exemplo, forem tentar atrair ele para o lado do mal, e se ele tiver dentro de si já aqueles valores muito firmes, ele não vai balançar, né? Ele não vai hesitar, vai dizer, não, isso não é bom para mim, né? Agora, se você não colocar nada ali dentro, né? Aí é a tua responsabilidade, né? Imensa se houver essa queda, né? Como ele diz ali, né? Vai haver queda mesmo do espírito de novo, porque ele vem de muitas falhas do passado, né? Está acostumado a cair naqueles pontos, então os pais têm que estar atentos até para essas predisposições que os filhos têm, né? Uns são mais agressivos, outros são mais, é, assim, envolventes, né? Querem fazer as coisas, vão enrolando os outros, manipulando, né? Então cada um tem sua característica e os pais têm que estar atentos a isso, né? A Regina quer falar? Levantou a mão ali. Então, veja bem, isso aí, Kardec, os espíritos estavam colocando em 1861, né, se não me engano, desde que nós estamos fazendo esse título, que não era uma época que não tinha todo esse advento tecnológico que nós temos hoje. Eu vou dar um exemplo, assim, da minha infância, né, que quando, na minha época da infância, não existia nada desses aparatos tecnológicos que existem hoje, então era a influência maior mesmo era da família, né, do pai, da mãe, das irmãs mais velhas, dos irmãos mais velhos, uma família grande de oito filhos, né, de 8 irmãos, né, e aí eu sou já do sexto, sétimo filho, quer dizer, os mais velhos sempre cuidavam do pequeno, então, quer dizer, a educação era muito familiar, né, cidade pequena, do interior. Agora, hoje, realmente, a coisa está muito complicada, né, porque naquela época a gente via claramente a infância era bem definida, né,
aquela época da criança ali brincando, as meninas brincavam de casinha, sei lá, de carrinhos, meninos, e tudo brinquedos feitos, rústicos, né? Você tinha essa fase mais longa, e aí sim, realmente ele percebia isso, que as educações eram do pai, da mãe, da família ali, né? Agora hoje, crianças com 4, 5 anos, com um aninho, 2 anos, já vai para a creche, né? Desde pequenininho já vai, já, porque o pai e a mãe têm que trabalhar, já vai ali ser cuidada por uma cuidadora que cuida ali dessas creches, que cuida de criança, fica o dia inteiro, e a mãe pega o filho, a filha lá no final do dia, né? Eu sei disso, porque os colegas da gente que trabalha sabe disso, que eles já lá deixa a criancinha de manhãzinha, depois da tarde, quando volta, pega. Você imagina, terceirizou tudo, né? E aí, criancinhas aí de 4, 5 anos, hoje com o celular aí interagindo com o mundo todo, né? Sem nenhum controle. Então, realmente, hoje, essa frase aí, essa palavra, isso aí preocupa muito mesmo, a gente se pensar pro dia de hoje, se na época os espíritos estavam falando aquilo, imagina hoje, né? Porque naquela época, uma criança, onde querem interagir? Quando chegasse um parente, sei lá, um tio, outro de outro lugar da cidade, chegava ali que podia influenciar ela a mudança de algumas coisas, né? Mas isso ia chegar quando tivesse uma idade um pouco mais avançada, 7, 8 anos, 9 anos, sei lá. Agora hoje, você pega umas criancinhas de 4 anos aí, que nem ele falou. O Lero falou a coisa certa, os pais estão esperando, você imagina. Ah, não, eu não quero chamar Pedro, eu quero chamar João, sei lá, José, e até questão ligada a sexo, né? Puxa vida. Ah, não, quero decidir se vai ser homem. Olha, que coisa absurda, né? O gênero. Que é isso, gente? Então as coisas realmente hoje, eu acho que preocupa. E aí a gente percebe assim, aí eu acho que é uma questão da. Vamos falar agora um pouquinho das crianças, filhos dos espíritas, né? Nós, os filhos, os nossos sobrinhos, nossos filhos, os filhos poxa, das famílias, né? Espíritas, né? E às vezes não conseguem, realmente, a gente sabe disso, a gente conhece famílias aí que têm filhos pequenos e não consegue trazer o filho para casa espírita, e as casas espíritas cada vez mais, salvo exceções, tem muitas pessoas sérias trabalhando, muitas casas sérias, mas não consegue criar grupos que possa transmitir conhecimentos espírita para as crianças, que fica toda aquela questão, você não pode falar isso, não pode falar aquilo, porque isso aqui não sei o quê, que isso aqui vai interferir. Confundem as leis morais com o politicamente correto, né? E aí perdeu-se tudo, né? Preocupa muito mesmo. Eu acho que tem que se repensar muito isso. O movimento espírita, como um todo, nós cristãos, né, temos que pensar muito sobre essas questões, de Por como isso alcançar essas vem, crianças, né? por isso vem essa ideia de tentar evangelizar os pais, né? As famílias, primeiro, porque não adianta, senão os pais faziam como a gente, né, na outra casa que a gente estava lá, que era uma casa que tinha bastante movimento, os pais deixavam as crianças e iam fazer outras coisas, né? Às vezes nem ficavam para palestra, iam fazer compras, fazer outras coisas, deixavam as crianças lá, depois voltavam para casa, as crianças tinham um ambiente familiar totalmente diferente daquilo que era ensinado na casa espírita. Então, até chegavam e falavam para os evangelizadores, não, mas minha mãe em casa faz desse jeito, e aí, dedo até os pais, né, como é que os pais fazem, e aí, como é que fica, né? Eu tinha percebido assim, que às vezes tinha alguns casos, né, que os pais vinham na casa espírita por causa do filho, né? O filho, a filha queria vir e tal, então ele vinha, né? Para trazer o filho, então ele vinha na casa espírita. Quer dizer, era o contrário, né? Teria que vir o pai vir e incentivar. Aí ele vinha meio forçado ali, porque o filho queria vir, em alguns casos, né? Mas realmente tem que se pensar mesmo, seriamente sobre isso. Porque as famílias é que tem que estar evangelizadas, os adultos, né? Tem que se evangelizar. Porque você diz, eu quero que aprenda uma religião, então vai lá, né? Pode ser até que ele seja simpatizante ao espiritismo, goste e tudo, mas ele não vivencia nada disso em casa, né? Em primeiro lugar, as questões materiais, é o dinheiro, é o emprego, e aí fica para trás as necessidades até da própria criança, de afeto, de chegar em casa e conversar sobre alguma coisa que aconteceu na escola, ou porque ela sofreu bullying, ou alguma coisa, ela não tem com quem conversar às vezes, né? Então ela começa a ter até sintomas, depois leva no psicólogo, fica meses, anos, às vezes no psicólogo, até descobrir o que é, porque não existe uma conversa em casa. Quem tem que descobrir isso é o psicólogo, né? Na verdade,
é importante, né, conversa, ver, mas por que isso e tal, daí vamos trazer tudo para o ensinamento espírita, vamos ver o porquê que isso está acontecendo, como é que tem que reagir, e assim, porque as dificuldades e os conflitos são de todo dia, né? Porque existe uma certa confusão entre conceitos morais como religião. Veja bem, até eu acho que uma pessoa, quando chega a uma certa idade, ela pode escolher essa ou aquela religião lá, que, sei lá, que simpatiza um pouquinho mais, mas conceitos morais, não, né? O conceito moral tem que ser pelo pai e pela mãe. As coisas morais, não tem como se terceirizar isso. Então, se ela tem uma certa fundamentos morais, quando ela chegar a uma certa idade, ela pode decidir, olha, eu gosto mais de ir lá na igreja católica, mas ela não vai perder aqueles conceitos do que é certo, o que é errado, o que é bom, né? Correto. Aí é essa confusão, né? E aí não passa, que nem você comentou, não passa os conceitos morais para os filhos e depois vai querer o quê, né? Acontece essas questões mesmo, né? Bacana. Só para a gente complementar aqui, é interessante que entender que nosso círculo familiar são reencarnações de espíritos que têm provavelmente débitos uns com os outros, né? Então, a necessidade de vir como filho, como mãe, como esposo, esposa, é porque algumas coisas têm que ser acertadas, né? E Deus já nos dá a bênção do esquecimento para que a gente praticamente comece do zero aquela relação, né, para tentar resolver as pendências. E a criança, no seu estado de infantilidade e de submissão ali com relação ao adulto, já é também mais uma ajuda de Deus que ele nos dá para que a gente consiga, naquele espírito, né, fazer a condução dele. Aí os pais não deixam, aí quando chega na adolescência, aí eu não posso com a vida da criança, né? Aí depois de adulto é pior, e aí o que aconteceu? Né? Então você acabou desperdiçando até às vezes até a reencarnação inteira daquela criança que você poderia ter ajudado a mudar, a resgatar ali alguns princípios, né? Então veja a importância que é quem tem, né, ali no seu seio uma criança para fazer essa educação. E quem é pai, quem já educou, sabe o quão é difícil, porque parece que as frases, os conselhos do pai, eles não são tão válidos quanto de qualquer outra pessoa. Então tem que bater, tem que repisar, tem que estar na insistência mesmo. Para quê? Eu penso, né? Para quê? Porque se você tentou, insistiu, orou, levou, foi, não deu certo. Mesmo assim, o espírito ele é totalmente revolto e não quis aceitar, mas a sua parte você tentou, com todas as suas forças, né? E isso com certeza vai te dar ali os merecimentos ali, né, no plano espiritual. Até na questão de que, se você foi, plantou aquela centelha, uma hora, aquele espírito vai acordar para a realidade, ou se não acordar, pelo menos ele não vai poder alegar a ignorância, de dizer nunca soube. Não, você soube, você que não quis, né? E essa frase aí que você colocou assim, eu já ouvi isso, um filho adulto já, né? Fala assim, poxa, por que você nunca me disse isso antes, né? Quando eu era criança? Por que você não proibiu quando era criança? E ao contrário também, né? Que fala, puxa vida, por que eu não segui o conselho dos meus pais, né? Porque tanto falam para mim que era hora para fazer isso, fazer aquilo, e eu fiz, né? Mas a outra eu acho que é mais pesada, né? Porque, poxa, você imagina um filho chegar para você, mas por que você não me proibiu quando eu era criancinha, não deixou, aí depois vira sei lá, um traficante ou viciado, uma coisa desse tipo assim, porque o pai permitiu tudo, né? E jogar isso na cara de um pai é pesado, né? E ao contrário é gratificante, porque ele fala, puxa, meu pai me falava tanto isso, minha mãe, né? Me ensinava tanto isso, falava tanto isso, e por que eu não segui o conselho dele, né? Então essas coisas realmente acontecem. Vamos no 2. Elas se tornaram grandes e fortes. A beleza máscula de Veja que aqui agora já está passando, né? Então essas crianças, né, adolescente. elas se tornarão grandes e fortes. A beleza máscula de Uns, a graça e o abandono de outras, fazem reviver no coração dos pais as doces lembranças de uma época já distante. Mas o sorriso que ia desabrochar em seus lábios, emurchecidos, desaparece para dar lugar às sombrias preocupações. É que também sorveram
em grandes tragos na taça encantada das ilusões da juventude. O veneno sutil que lhes enfraqueceu o sangue, desbilitou-lhes as forças e lhes envelheceu os rostos, tornando-os calvos. Por isso, gostariam de impedir os filhos de provar a mesma taça envenenada. Irmãos, o Espiritismo será o antídoto que deve preservar a nova geração de suas devastações mortais. Porque os Espíritos do Senhor atravessarão as nuvens e vêm pregar a voz. Escutai suas vozes e, amigas, escutai atentamente. Povos, silêncio. Esse final ele repete de novo, né? Os Espíritos do Senhor atravessaram as nuvens e vêm pregar a voz. Escutai suas vozes amigas, escutai atentamente. Povos, silêncio. Quer dizer, chega de ficar falando bobagem, né? Presta atenção no que é importante, né? E aqui ele chega naquela fase ali da adolescência, né, da juventude. E eu acho interessante, é uma questão que se eu entendi corretamente, né, aqui, ó, deixa eu até marcar aqui pra gente conseguir ler essa parte aqui, ó. Por isso, gostariam de impedir os filhos de provar a mesma taça envenenada. E se eu compreendi certo, é aqueles pais que não querem que o filho tenha desgosto, não quer que o filho tenha sofrimento, não, isso aqui você não precisa fazer e tal. Então tem que deixar, lógico, se você tem aí o conhecimento de poder atenuar e não ser tão trágico, tudo bem, mas evitar ele de ter esses desgostos da vida, o sofrimento, você não prepara ele para o mundo. E aí vai ser uma pessoa, às vezes, totalmente insensível, né, com qualquer outra pessoa, porque ele não teve nunca, né, passou por alguma tristeza, né? Não sei se aí eu compreendi certo essa parte. As contrariedades, principalmente, né? Que a entender que você pode ganhar, pode perder, pode, né? Existem momentos tristes, como você falou, momentos alegres. As contrariedades, porque acha que tudo pode, né? Que se eu pedir, meu pai me dava para mim. Se eu precisar, não sei o que, eu quero um carro, te dou para você. Quer uma bicicleta, lá te dou. Um tênis X, te dou. Quer dizer, aí depois, quando chega uma certa idade, se frustra, porque daí quer que a sociedade dá para ele, né? Porque daí já não existe mais o pai e a mãe, né? E aí, quando fica adulto, realmente acha que tudo pode, né? Se não puder, vamos Mas tomar de alguém. ali, o que eu entendi é que os pais ali, também sorveram, está se referindo aos pais, né? É. Da taça encantada das ilusões da juventude, quer dizer, acharam que iam dominar tudo, não que os pais tivessem dado alguma coisa, mas eles também não deram muito suporte, né? Então, suporte moral. Aí eles se decepcionaram, acharam que iam chegar na vida, iam, né, conquistar tudo, ia ser fácil e tal, né? E aí, isso diz ali, ó, esse é um veneno, né? E aí ficaram ressentidos, magoados com a vida, esse tipo de coisa, e não querem, então, que os filhos passem por tenham mágoa da vida, e aí tentam proteger ao máximo. E aí o espiritismo entra falando o quê? Né? Diz ali, será o antídoto, né? Por quê? Porque aí o espiritismo já explica o que você está fazendo aqui no mundo, que não é para você vencer, ser rico, ter ser poderoso, ser paparicado por todo mundo, não é para isso que você está aqui, né? Você está aqui para outra situação, você vai ver sob um outro ângulo a tua vida. Então, eu acho que esse é o antídoto verdadeiro, né? Para você não ter decepções. Sim, já saber, ó, você vai enfrentar decepções, desilusões, isso faz parte do jogo, né? Então, quando já está preparado assim, eu acho que aí a coisa não dói tanto, né? Então, esse antídoto eu penso que é dessa forma, né, que o espiritismo vai explicar, né? Porque senão, como que você vai, claro, os pais vão impedir, mas tentar impedir, né? Mas não os sofrimentos, assim, não os obstáculos, e sim a maneira de encarar esses obstáculos, né? Não, perfeito. E a questão que o Espiritismo também traz, né? A própria condição terrestre, né? Do nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações. Então,
ninguém vai ser feliz 100% nesse planeta. E aí, às vezes, a pessoa tenta buscar uma alegria 100%, né? Uma felicidade, né, utópica. E se não alcança, por qualquer probleminha, ele já, né, maldiz todo mundo, e etc. Então, quando você tem a noção de que nesse planeta haverão problemas, haverão dificuldades, e lógico, também existem ali os seus momentos de alegria, mas que nesse planeta a gente vem para provas e expiações, então você tem uma concepção melhor e entende que as dificuldades da vida, elas não podem ser evitadas, porque elas são oriundas dessa nossa condição, né? E é por isso que o pai que não aconselha ali na juventude, na infância, que não dá orientação, e quando chega na juventude, você quer evitar o filho de trabalhar, quer evitar de ajudar em casa, quer evitar não sei o que tem e tal, aí você cada vez mais vai estar estragando aquele jovem que vai se tornar um adulto um dia. E uma vez eu estava lendo uma questão dos problemas médicos, né, dos médicos que vão atuar assim, no SUS e não tem empatia com as pessoas. E aí uma das conclusões que chegou no artigo é que a maioria das pessoas que hoje consegue, por exemplo, cursar medicina, mesmo que seja uma federal que é gratuito, são filhos de pessoas que já vêm de uma linhagem rica. Ou seja, eles já não têm um contato, às vezes, com as pessoas mais pobres e não criaram essa empatia. E aí, quando chega na residência, que tem que fazer ali a parte de atendimento, e vão atender as pessoas no plano de saúde, ali no sistema de saúde, que são os pobres, eles não têm essa empatia para lidar. Por quê? Porque eles nunca tiveram exercitado isso. Então, veja, né, o problema ele vai se tornando cada vez maior quando você não introduz essas orientações, como diz o Pereira, não só espírita, religiosa, mas orientações morais, né, para as crianças. Inclusive, você vê um tema interessante. Ontem nós estávamos estudando no Livro dos Espíritos a escolha das provas, né? Então, poxa, o espírito, às vezes, lá no mundo espiritual, todos nós escolhemos o gênero, né? Não um detalhe, né? Quero deixar bem claro ali. Mas aí você escolheu vir em determinada família, né? Passar por determinadas experiências. Escolheu tudo aí e, de repente, se frustra, né? Se perde a reencarnação, às vezes, por causa de uma mal orientação, às vezes, em termos de questão de pai, de mãe, né? Você veio ali para... Aí eu deixo-se levar para as questões mundanas, que, né, coloca ali, e se perde, né? Por isso que ele vai falar com o espiritismo, porque você conhece que nós somos seres e somos espíritos, né? Passando por experiências no mundo terreno, já começa a mudar um pouquinho a maneira que você encara essas questões do mundo, né? Saindo fora desse materialismo. Eu falo materialismo porque também existe uma confusão, porque as pessoas, o espiritismo é bem claro, o materialismo é aquele apego exagerado nos bens do terreno, né? Não é o capitalismo, que você tem o capital, tem o dinheiro, você pode ter uma pessoa que seja bastante abastada e não ser materialista, e você pode ter uma pessoa humilde, com poucos recursos, e ser muito materialista, porque você briga, né? As crianças acontece isso, um apego muito grande desde pequenininha por causa de um bem lá, sei lá, um carrinho, uma coisa qualquer. Isso é materialista, que acha que aquilo vale mais do que, às vezes, uma amizade, né? E aí, às vezes, cabe aí a família, o pai educar o filho. Não, filho, isso aí é questão aí, né? Não é tão relevante como você, a amizade, sei lá, a cortesia com outro teu coleguinha, né? E a gente percebe, às vezes, crianças mesmo com pouco poder aquisitivo serem muito mais materialistas, mas muito, desde pequenininho já, não, que você tem que cuidar porque você quer ter, sabe? Não que você não tenha que cuidar, não é isso que eu estou falando, mas aquele apego exagerado, né? Valorizando demais as questões materiais. E aí, às vezes, essa confusão que a pessoa fala assim, aí eu vou até com Kardec, com o espiritismo, o Kardec... Não, quando eu falo materialismo, eu estou falando desse materialismo, esse apego exagerado, todas essas coisas de materiais, né, de bens, e seja lá o que for, né? Independente da quantidade de dinheiro que tenha, né? É bem interessante isso, e para as crianças isso pesa muito, desde pequenininho, né? Você imagina. E agora vai chegar na nossa fase, agora os adultos, vamos ver o que cai para nós. O terceiro, então, olha aí, ó, já passamos pela infância, juventude, agora a madureza. 3. Alcançaram a virilidade, tornaram-se homens. São sérios e graves, mas não são felizes. Seus corações estão entediados,
e não têm senão a fibra sensível à ambição. Empregam tudo quanto tem de força e de energia na aquisição dos bens terrestres. Para eles não há felicidade sem dignidades, as honrarias, a fortuna. Insensatos. De um instante para outro, o anjo da libertação vai abater-vos. Sereis forçados a abandonar todas as quimeras. Sois proscritos, que Deus pode convocar a mãe pátria a qualquer instante. Não edifiquei palácios, nem monumentos. Uma tenda, roupas e pão, eis o necessário. Contentai-vos com isso e oferecei o supérfluo aos irmãos a que tudo falta: abrigo, roupa e pão. O Espiritismo vem dizer-vos que os verdadeiros tesouros que deveis conquistar são o amor de Deus e do próximo. Eles vos farão ricos para a eternidade, porque os Espíritos do Senhor atravessarão as nuvens e vêm pregar a vós. Escutai suas vozes, amiga. Escutai atentamente. Povos, silêncio. Olha, Puxão de orelha, né? bem que eu estava falando, né, das questões materiais, né? E serve para todos nós, né? Questão de muito apego ao materialismo. Até na questão, se você juntar ali aquela questão que eu estava falando, de que na Terra não existe nem alegria perfeita. Às vezes, e eu me enquadro nesse grupo de pessoas, a gente trabalha demais por já saber que existem essas mazelas da sociedade, né? Dificuldades, né? E tudo mais. A gente trabalha demais já para criar aquela gordura, vamos dizer assim, para que quando venham essas dificuldades a gente esteja preparado, né? Desde a questão de ter um plano de saúde, porque se vir uma doença você tem um plano de saúde, a questão de fazer uma reserva financeira, porque se vir desemprego você tem como se manter, a questão de ter uma casa própria, porque se vem um desemprego, pelo menos você não tem que pagar aluguel, você consegue continuar morando, né? E aí, né, às vezes você fica naquela loucura de trabalhar, de estudar, trabalhar, e aí você não começa a não ter tempo nenhum, né, para tuas questões morais. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de dosar, né? Eu, né, até quando eu me afastei, né, dali da questão dos grupos mediúnicos para poder fazer faculdade, né? A gente conversou bastante sobre isso e tal. E para mim foi difícil, né, na época e tal, mas, né, era uma opção que eu tomei. E o quão isso vai ser válido para mim enquanto pessoa reencarnada e enquanto espírito, só vamos saber exatamente quando, né, desencarnar, para ver se foram escolhas certas ou erradas. Enfim, mas o que importa é que a gente não se apegue, né? Agora, tudo que eu ganho, eu vou comprar é carro, é casa, é roupas, né? Celulares e tal, só coisas supérfluas, né? Então aí ele começa a ficar cada vez maior. Mas veja que o que acontece se a gente começar a pegar agora, desde a primeira leitura, aquela criança que não teve a instrução, se tornou aquele jovem que achava que poderia mudar o mundo e não conseguiu mudar, e aí de repente chegou no adulto, se tornou esse adulto dessa forma, né? Que só pensa ali na questão material e muito pouco na questão espiritual. Eu acho que assim, o que você colocou aí é perfeito, só que nós temos que ter sempre aquela questão assim de não ser imprevidente, né? Você tem que ter um equilíbrio nisso, até onde porque também você não pode ser tão esbanjador, tão bom aberto, dizer, vou fazer tua caridade e não pensar no futuro de você ter condições. Também existe dois lados. E o outro lado, também você só pensar nisso, né? Aquela um que fala do celeiro, né? Que ele fala, muito celeiro, que o engenho é celeiro, e aí à noite já está chamado para. E aí não fez nada, né? Então é esse equilíbrio que é difícil, né? Que a gente tem que ter, né? Olha, eu vou aqui, eu tenho que ser previdente, eu tenho que. Isso é natural, é normal, faz parte, né? Até para você não ficar depois vivendo a dispensa de outros, né? Que alguém tem que sentar o Estado. Você tem que ter essa maneira de pensar. Mas tem que ter esse equilíbrio também de jamais, que nem você colocou, não deixar esse outro lado, né, da questões morais, de desenvolver, da caridade, de ajudar, né, de desenvolver
a religiosidade da ligação. Né? Porque também tem pessoas que entram tudo para um lado aí, vira fanático, né? Religioso e se abandona tudo. Né? Então, aí eu acho que o grande desafio nosso é esse, né? Até onde que eu vou, né? Tem um limite, assim, falar, puxa, às vezes tem questões pessoais, profissionais, né? Até para a humanidade nós temos que fazer, porque senão não haveria progresso, né? Você não pensasse em gerar empregos, em você pensasse em gerar recursos, né? Então, tem que ter esse equilíbrio, senão a humanidade não evoluiria, vamos dizer assim, socialmente também, né? Mas é difícil isso, né? É verdade, cada um tem que saber certinho onde que tá. Vamos no quarto agora. Aí o quarto é o que nos aguarda, Pereira, que eles são os idosos. Bom, né, já estamos lá, né? Passando já, né? Tá me oberando. Tá beirando. Né? Você tá longe ainda, Lelo, mas, né? Vamos lá, quarto. Suas frontes se inclinam à beira do sepulcro. Tem medo e quer erguer a cabeça. Mas então lhes arqueou as espáduas. Mas o tempo. Mas o tempo lhes arqueou as espáduas. Endureceu-lhe os nervos e os músculos. E eles são impotentes para olhar para o alto. Ah! Quantas angústias vêm assaltá-los. Repassam nos refolhos da alma sua vida inútil e muitas vezes criminosa. O remorso os corrói, como um abutre esfaimado. É que, frequentemente, no curso dessa existência, esgotada na indiferença, negaram seu Deus, que à borda da sepultura desaparece como vingador inexorável. Não tem mais, irmãos, e orais. Se em sua justiça Deus vos castiga, fará graças ao vosso arrependimento, porquanto o Espiritismo vem dizer-vos que a eternidade das penas não existe e que renasceis para vos purificardes e expiar. Assim existe e que renasceis para vos purificardes e expiar. Assim vos que estáis fatigados do exílio na terra, envidai todos os esforços para melhorardes, a fim de que a ela não mais retornar. Porque os espíritos do Senhor atravessarão as nuvens e vêm pregar-vos. Escutai suas vozes amigas. Escutai eternamente, povos, silêncio. Byron. Aí vem assim um fato bem interessante, nós que trabalhamos nos grupos de desobsessão e nas casas, atendimento às pessoas na casa espírita, a quantidade de pessoas com uma certa idade, né, que passa aí de idade, passando por tantas questões de culpa, né? A gente vem quando chega os novos grupos de obsessão, a gente começa a atender, você percebe claramente isso, né? Porque parece que começa, é bem o que ele falou aqui, né? Começa a despertar nela, né? Aquela consciência, puxa, que eu deveria ter feito isso, deveria ter aquilo e tal, aí fica realmente complicado, porque sofre, né? Essa angústia, né? E aí eu acho que aí também o espiritismo, assim como nós falamos no início, de atender as crianças, né? Pequenininha ali, no começo ali, e também eu acho que deveria ter mais grupos para atender essas pessoas mais idosas com dificuldade, né? Porque elas chegam, né? Nós sabemos disso, nós sabemos, constantemente eu atendo muitas pessoas de certa idade, a gente percebe claramente isso, né? Aquela. É porque hoje, antigamente, a pessoa falava pessoa de 70 anos, na época já era bem velha, né? Na época de Kardec. Imagina essa época. Hoje, a pessoa às vezes está com 80 anos, 70 anos, ainda está, vamos dizer assim, fisicamente bem, né? E aí chegam na casa espírita para nós também, aí, com todas essas polêmicas, né? Puxa vida, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter educado isso, eu não fiz, o remorso, né? Aí cabe nós. Aquilo que ele falou ali, é isso que nós falamos com pessoas. Não, olha, nós somos seres espirituais, errou, vai ter outra oportunidade para frente, vai ter outras experiências, né? E aí que ele fala, depois, olha, se você se arrepende disso e vamos embora para frente, né? E olha, quantidade grande de pessoas, hein, de idade chegam até nós também, né?
Aí a importância, né? Na criança, lá, e atender também essa faixa de etária, né? Bacana. Porque depois de uma vida inteira de, de erros, né? Tentar salvar ali nos últimos anos da vida, lógico que sempre um pouco você salva, né? Mas, como dizia Jesus lá, né? Se arrepender no último dia, mas o último dia não adianta só se arrepender, você tem que fazer as coisas para mudar, né? É como diz o Pereira sempre fala, o perdão, quando você perdoa alguém, tem que também vir junto com a questão do que você vai fazer para amenizar aquele erro que você cometeu, né? Então, chegou na idade adulta, na idade da velhice, bateu o remorso, né? Por quê? Porque quando você vai chegando nessa idade, né? Você já tem uma concepção maior do todo, que quando criança e jovem você não tem, e aí não tem como voltar mais, não nessa vida, mas numa próxima reencarnação, né? Aí você vai ter que resgatar os erros cometidos. Mas nessa vida você já pode começar, né? Começar no Sim. sentido, como diz, se arrepender e dizer, puxa vida, eu fiz tudo errado, eu fiz errado, né? E até ontem estava falando, assim, no estudo, de novo, no estudo do Livro dos Espíritos, perguntando se o espírito, quando encarnado aqui, ele pode já reprogramar a vida, a próxima reencarnação, né? Ele pode já pensar, planejar a próxima reencarnação. Ele disse que pode sim, porque daí aí você pode já começar a desejar, né? Para que na próxima reencarnação, já nessa idade, você começa a pensar, puxa, aqui na próxima reencarnação posso ter a oportunidade de agir diferente, eu compreendi isso aqui agora e fazer diferente, pedindo a Deus novas oportunidades. Já é o primeiro caminho, né? Porque senão você se entrega, Eu né? acho que sim, porque como é um aprendizado do espírito, É, não depende em que época você vai é, despertar, exato. importa que você desperte Isso. e compreenda que aquilo marque fundo o teu espírito. É, Não, realmente isso eu não vou mais fazer errado, não vou mais fazer dessa forma, vou fazer diferente, é. né? Então, se você aprender isso profundamente mesmo de uma forma espiritual, aí você tem muito mais chances de ter sucesso na próxima vida, porque senão é como a gente sabe, que as pessoas nascem e morrem e ficam se debatendo nos mesmos erros, né? Então, a hora que você desperta, aí, pelo menos na outra vida, você vai poder fazer a coisa mais certa, né? Vai ter uma determinação, mas normalmente isso é através do sofrimento, porque nós somos realmente assim bem complicado, né? Então tem que ser uma coisa marcante para que o nosso espírito compreenda profundamente, né? Porque na outra vida aí vão ser pessoas diferentes, vão ser oportunidades diferentes, porque o mundo também é diferente, né? E aí você não aprendeu profundamente, você vai cair de novo na mesma armadilha. Um arrependimento tem que ser uma coisa profunda, né? Por isso que se fala bem claramente aí no processo. Primeiro o arrependimento. Aí você estuda, dedica, tudo, aprende. Fala, agora aprendi, isso aí eu não vou fazer mais. Tá. Aí você reencarna, passando por toda aquela dificuldade lá, para ver se você realmente aprendeu a lição, né? Porque é ali que você vai se despertar, né? Entendeu? Aí até escolhe isso. E você vê que aí na próxima vida as coisas, por exemplo, as tentações vão ter outra forma, né? Porque são outros tempos. Então você tem que saber profundamente aquilo dentro de você para que você não caia nisso, né? Porque E senão você vê, não, mas é outra coisa. Não, não, é a mesma coisa às vezes, né? Só douradinha, assim, diferente, uma corzinha diferente, né? e a grosso modo, as nossas atitudes já estão programando a nossa próxima reencarnação, Com certeza. né? Porque não basta nem precisa a gente. Aprendi aqui, por exemplo, eu não sei se eu tive outros contatos com a doutrina espírita em outras reencarnações. Com a doutrina espírita, talvez não, né? Porque é novo, mas com a questão espiritual e tal, né? Porque então nessa reencarnação eu aprendi muita coisa. Eu considero, sempre agradeço nas noites antes de dormir, eu agradeço por ter encontrado o espiritismo nessa reencarnação e ter aprendido muitas coisas. Então essa reflexão é interessante. Mas as minhas atitudes é o que vai ditar na próxima reencarnação, né? Então se eu mantenho ali a mesma índole, as mesmas tendências, eu vou ter que na próxima reencarnação lutar contra elas novamente, né? Então, se você não consegue nas simples coisas conseguir domar ali seus instintos, então provavelmente na outra virá. E alguns dos estudos que nós fizemos aqui, foi algum outro estudo paralelo que eu fiz, que há dificuldade da organização desse círculo reencarnatório que nós estamos
para a gente fazer essas correções, né? Então, para reencarnar novamente todo mundo, eu, o Pereira, a Sônia, a minha esposa, a minha filha, tudo num grupo ali, de forma que a gente venha resgatar o que a gente tem de dívida, é demorado, não é fácil, estrala o dedo e sai, né? Então, talvez eu e o Pereira, enquanto espírito, talvez a gente não se encontre mais reencarnado, né? E aí, se eu fiz alguma dívida com ele, uma hora ou outra a gente vai ter que reencarnar de novo, mas e quanto tempo isso vai demorar? Então, veja o quanto nós vamos jogando a nossa evolução para frente, às vezes por pequenos erros que a gente vai fazendo, por mágoa, né? Lefei falou tal coisa comigo, eu não converso mais com ele, né? Então se deixou, sei lá, para daqui quantos centenas de anos para resolver uma coisa que um simples aperto de mão, às vezes ali um abraço resolveria, né? Aproveitar e agora que tá junto com o teu irmão, né, para É acertar agora. bíblico, né? É bíblico. Porque você tá caminhando junto, né? Quando eu tava falando caminhando junto, tava reencarnado junto. E você passou na tua frente ali uma oportunidade, às vezes, de você perdoar uma ofensa, sei lá, um melindre que fica ali, fica aquela coisa assim que fica. Poxa, às vezes no seio familiar, né? Eu conheço famílias que irmãos não se conversam desde pequeno e nunca se conversaram, entendeu? Dentro da própria família, gente. É uma coisa assim absurda, né? E vocês estavam ali perto, né? Tão próximo, né? Era a oportunidade que tinham ali de se acertar. E aí, quando será isso, né? Inimizades, e aí vai, né? Você falou certo, isso aí às vezes complica, né? Quer ler isso para nós, Sônia? Posso ler sim. Então, ainda nas dissertações e ensinos espíritas, Jean-Jacques Rousseau, médium, senhora Costel. Então, tem a nota do Kardec. A médium estava ocupada com assuntos alheios ao espiritismo. Dispunha-se a escrever sobre assuntos pessoais, quando uma força invisível a compeliu a dissertar o que segue, malgrado seu desejo de continuar o trabalho começado. Explica o início da comunicação. Então, vem a comunicação agora. Eis-me aqui, embora não me chamasses. Venho falar-te de coisas muito estranhas às tuas preocupações. Sou o espírito Jean-Jacques Rousseau. Esse todo mundo conhece, né? Era um filósofo e tal, né? Há tempos esperava a ocasião de me comunicar contigo. Escuta, pois. Penso que o espiritismo é um estudo puramente filosófico das causas secretas dos movimentos interiores da alma, pouco ou nada definidos até agora. Explica mais do que descobre horizontes novos. A reencarnação e as provas sofridas antes de alcançar o fim supremo não são revelações, mas uma confirmação importante. Estou comovido pelas verdades que esse meio põe à luz. Digo meio intencionalmente, porque, a meu ver, o Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. A preocupação das questões morais está inteiramente por nascer. Discute-se política, que move os interesses morais. Discute-se os interesses privados. Apaixona-se pelo ataque ou pela defesa das personalidades. Os sistemas têm seus partidários e seus detratores, mas as verdades morais, as que constituem o pão da alma, o alimento da vida, são deixadas na poeira acumulada pelos séculos. Aos olhos da multidão, todos os aperfeiçoamentos são úteis, salvo os da alma. Sua educação, sua elevação são quimeras, boas só para deleitarem os sacerdotes, os poetas, as mulheres, seja como modo, seja como ensinamento. Se o espiritismo ressuscitar o espiritualismo, devolverá à sociedade o impulso que a uns dá a dignidade interior, a outros a resignação, e a todos a necessidade de se elevarem para o Ser Supremo, esquecido e ignorado pelas criaturas ingratas. Jean-Jacques Rousseau. Bem bacana, né? Porque ele também lidou com essa questão, né, moral de um certo aspecto, assim, né? Porque filósofo acaba. Mas eu acho que também tem muitas coisas que
Jean-Jacques Rousseau, embora os franceses gostem muito dele, né, mas eu também não conheço profundamente, mas eu sei que ele era um pouco mais assim no sentido positivista, né, ele não era muito ligado às questões espiritualistas, né, era mais assim, tinha umas questões morais, mas assim ligadas ao plano terreno mesmo, assim, né, não vamos fazer isso porque prejudica o outro e tal, e essas coisas assim, mas não com uma visão espiritual, né. Então, acho que falta, né, às vezes as pessoas isso, né. É que tem uma linha aí que meia crítica, né, a ele, né, tem umas pessoas que não gostam, tá, já que tem outros que já idolatram aí, claro, mas, ali ele falando ali com o espírito, deixa também o alerta novamente de novo, daí ele está reconhecendo o espiritismo, né, como um meio, né, nós estamos comentando aqui, ele vem reforçar tudo aquilo que eu estava falando anteriormente lá, né. Você vê como o Kardec coloca as coisas numa ordem que realmente é isso, né? Falou naquela época, naquela ali sobre a valorização do espiritismo ali, né? E agora vem de novo valorizando isso, né? Transferindo esses conhecimentos. Porque como, ele diz ali, o espiritismo não traz nada novo em questões morais, né, Né? porque a moralidade está no Cristo, né, está no cristianismo, Mas é um meio, né? mas é o meio, né, porque mostra outras facetas, né, o há uma consequência mais concreta, vamos dizer assim, e que para as pessoas fica mais fácil de compreender e aceitar, né. Ele faz críticas duras, né? Porque a Faz. gente vê aqui, né, na questão que ele fala aqui que as verdades morais, as que constituem o pão da alma, o alimento da vida, são deixadas na poeira acumulada pelos séculos, É. né? E que aos olhos da multidão todos os aperfeiçoamentos são úteis, salvos os da alma. Né? Então, a crítica ferrenha essa questão da moral. E como vemos hoje em dia essa questão da moral ser deixada de lado. Né? Nós vimos aí, vamos fazer crítica, porque nesse ponto a gente pode fazer essa crítica abertamente, sem ter que medir palavras, a abertura das Olimpíadas, né? O que foi aquelas questões ali, aquele ataque ao cristianismo que fizeram, né? Todas aquele simbolismo que eles fizeram, né? Teve a questão ali até da nossa atleta ali, a Raíssa do skate, fazer um em Libras ali, falando de tal, e tomar uma nota. Tanto é que os atletas cristãos que estão ali disputando, ali o famoso Djokovic, na hora que foi dar a entrevista, ele tirou a cruz do peito lá, beijou a cruz e tal, para demonstrar que a gente tem que ser firme nisso. Por quê? Porque tá vindo uma onda de cada vez mais imoralidade tentada implantar goela abaixo a nós, que se a gente não se levantar contra ela, a gente vai acabar sucumbindo, né? E É, você vê que isso, na verdade, surgiu tudo na França, né. Essa questão, eu acho que por isso que Kardec também estava na França, claro que porque naquela época também era o centro, né, da cultura naquele tempo. Mas que nem Jesus, encarnou entre os hebreus, porque na verdade lá eram os mais necessitados, né. Claro que havia, uma questão positiva que já tinha o entendimento do Deus único, mas eles tinham muita coisa para aprender, porque eles eram também muito materialistas, muito, né, então, Jesus renasceu naquele povo. E depois o espiritismo veio também entre os franceses, porque os franceses têm essa coisa da revolução, né. Você vê que na Revolução Francesa, embora o título fosse fraternidade, igualdade, eles se mataram todos, né, quantas mortes houve, um matava o outro. Né, então você vê que o francês é terrível mesmo, né, e eu acho que eu passei por lá, viu, acho que eu vivi uma vida lá, com certeza. mas é interessante que onde que sai os berços dessas grandes mudanças, né? Se a gente pegar, por exemplo, lá, o próprio Egito, depois toda aquela região, a Grécia, aquela região ali, são regiões que parece que com o tempo se mudaram, né? Se migraram para outras regiões que se acabam em nada. E a França é a mesma coisa, você vê, de tantas ideias, né, que foi colocado o espiritismo lá, mas praticamente, vamos dizer assim, sumiu da França, vamos Mas dizer. mas por isso que eu É, digo, porque foi o, plantado ali, porque era o que mais necessitava, e sim, ainda na assim não época, né? aceitou, que É, nem os hebreus, na é, verdade, eles não aceitaram o cristianismo, né, é. os judeus, eles são até hoje tem outro tem o Agora, judaísmo, né.
E os outros povos é que aceitaram, e assim também em relação ao espiritismo, você vê que imediatamente acabou lá e veio para o Brasil, né? Você vê que indo para uma linha totalmente complicada lá, que vai entrando lá pelo islamismo, por outras religiões que vão colocando, totalmente diferente dos conceitos kardecianos, né, do espiritismo. Eu conheci amigos que foram para lá e perguntaram sobre o movimento espírita lá, praticamente ninguém sabe, não conhece, ficou neutro, o negócio sumiu, né? Totalmente Então, esquecido lá. esquecido. E aí, assim como você pensa lá naquela região do Egito, na Grécia, lá os hebreus lá poxa, vira aquela briga danada lá, mas o cristianismo mesmo puro sumiu, né? Da região, e foram migrando para outras regiões. Você vê que eu concordo com você, que às vezes é naquela região ali onde que para dar uma mexida, mas às vezes não É uma consegue. oportunidade que Deus dá, né, como até o Pereira gosta de dizer, não vai depois dizer que Deus não disse isso, né, então fica bem claro, ó, vamos botar aqui, ó, para depois vocês não dizerem que a gente não Desculpa, né? ensinou vocês, né. É. Ah, eu não sabia. É que não falei para as crianças. Ah, mas eu não sabia. Não sabia? Você sabia sim. Tá aqui, ó. Agora você sabe, né? Então, e continua, né? Mas Você é, vê. porque infelizmente você vê que tá vindo as piores essas coisas morais, assim, a França, assimilou, talvez até nem tenha nascido ali, né, mas, ela assimilou totalmente isso, né. Na época, sim, né? Oxe. Então são espíritos rebeldes mesmo, né. Agora aqui, né, tô falando, Ah, sim. essas questões, essas coisas woke e tal, a França é uma das que está mais avançada nessas questões, né. É triste isso. É. Bom, Muito bem. erramos? Ah, acabou o tempo. Olha só que bacana, né? Olha aí, queridos amigos, amigas. Mais um tema aí para nossa reflexão, né? Hoje foi falado bastante sobre essas questões da infância, da juventude, da madureza, do envelhecimento, também sobre as questões morais. É uma reflexão para todos nós, independente da religião, às vezes as pessoas assistem os nossos vídeos, mas que possamos refletir sobre essas questões, como podemos ajudar os nossos pequeninos, os jovens, os idosos, para assim que eles possam iniciar esse processo do bem, da prosperidade espiritual. Por isso, nesses instantes, elevemos os nossos pensamentos, deixamos-nos levar para entrarmos na nossa verdadeira essência como seres espirituais e assim assimilarmos o máximo possível desses conhecimentos que esta filosofia tão grandiosa, tão bela, nos traz, nos desvendando o mundo espiritual. Gosto sempre de repetir de onde viemos, quem somos, para onde iremos. Estudem, estudem a filosofia espírita e assim compreenderão melhor estas questões. Por isso, nessa sintonia divina, nossa gratidão a Deus por nos conceder essas oportunidades de aprendizado. Se aqui, nesse momento, escolhemos estar nessa reencarnação, por essas experiências, que aqui precisamos e necessitamos aprender. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Jesus, pelo Evangelho, que nos dá o caminho, que nos mostra como conhecermos a lei divina através do Evangelho.
Obrigado a todos, amigos espirituais benfeitores, que nos acompanham. Dê o nome que quiser. Santos protetores, anjos guardiões. Mas são aqueles amigos que nos orientam, nos guiam, para que possamos progredir. Obrigado, amigos, por tudo. E que possamos ter, assim, um final de tarde alegre, sereno. E assim nos prepararmos para continuar a nossa jornada. Estando aqui na próxima semana para mais um estudo dessa obra tão grandiosa. Que assim seja.